Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e nessa aula o assunto é variáveis. Mas para começar a falar de variáveis, é importante a gente relembrar aquele conceito de memória que os senhores estudaram lá na eletrônica digital. E o que é memória? A memória ela pode ser definida como um conjunto de elementos que armazenam informações. Então, quando a gente fala de um dispositivo eletrônico qualquer, o sistema presente naquele dispositivo eletrônico com a capacidade de armazenamento de informações é uma memória. Então, observem aqui que nós temos uma memória e lembrem-se, a memória ela é encapsulada num circuito integrado. Então, nós temos aqui um módulo de memória e nesse módulo de memória nós temos memórias alocadas aqui, encapsuladas em circuitos integrados. Você pode ter um único circuito integrado representando a memória presente naquele dispositivo eletrônico. Em uma memória, o elemento básico é chamado célula de memória. A célula de memória é capaz de armazenar a informação de um bit. E isso apresenta dois estados estáveis, ou 1 ou 0. Então, quando você fala de célula de memória, é aquela menor posição de uma memória onde você pode armazenar um bit que pode ser o nível 1 ou o nível 0. Além disso, uma memória, ela tanto pode ser lida quanto pode ser escrita. Então, observem aqui, eu tenho aqui uma célulazinha de memória, mais uma, 4 célulazinhas de memória. Esse conjunto de 4 células de memória que representam 4 bits é também chamado de nibble, como nós estudamos lá na eletrônica digital. E observem que se eu tenho mais 4 bits de memória, ou seja, o conjunto de 8 bits de célula de memória, eu tenho aquilo que nós chamamos de bytes. O conjunto de células de memória, ou seja, de bits, formam uma palavra de memória. Então, senhores, uma palavra de memória é um conjunto de células de memórias, ou seja, de bits. De modo geral, a memória consiste em um grupo de palavras, sendo cada uma identificada de maneira unívoca por um endereço. Então, uma memória ela será o conjunto de palavras de memórias, dando origem a um conjunto de palavras de memória, portanto, uma memória. E cada palavra de memória, ou seja, cada posição de memória, vai ter um endereço hexadecimal exclusivo para aquela palavra de memória. Uma característica da palavra de memória é a sua capacidade de armazenar informação, isso é, a quantidade de bytes ou bits que essa palavra pode representar. Então, eu posso ter uma palavra de memória de 8 bits, posso ter uma de 16 bits e assim sucessivamente. Então, vamos ver como exemplo aqui uma memória de 32K, ou seja, 32.000 posições de memória, com 16 bits cada posição de memória. Então, observem aqui que eu tenho aqui uma palavra de memória, ou seja, uma posição de memória, e essa posição de memória, observem, ela tem 16 bits. E ela também tem um endereço, e esses endereços das palavras de memória serão escritos, ou seja, serão identificados em hexadecimal. Então, aqui eu tenho mais uma palavra de memória e o seu endereço hexadecimal, mais uma, e em se tratando de uma memória de 32K, eu vou ter 32.000 endereços de memória, totalizando, nesse caso aqui, uma memória de 32K por 16 bits. Observe que eu tenho aqui um outro exemplo, onde eu tenho uma memória de 4K, ou seja, 4.000 endereços de memória de 8 bits cada um. Então, aqui eu tenho uma palavra de memória de 8 bits, observem, e essa palavra de memória tem o seu respectivo endereço hexadecimal, sempre começando pelo 0. Então, senhores, uma memória de 4K, ela terá um conjunto de 4.000 endereços, ou seja, palavras de memória, cada uma com um endereço em hexadecimal, totalizando um total de 4.000 endereços de 8 bits.
e nesse caso, uma memória de 4K por 8 bits. Beleza? Então, nessa aula, era isso, pessoal. Na próxima aula, a gente continua falando de variáveis. Valeu!